bíblica, desde a velha aliança até a consumação na nova aliança, a gente vai percebendo o símbolo dessa casa que vai se consumar na igreja, em nós, como templo do Senhor. Então a visão profética lá do início de Jacó nos arremete, irmãos, a uma ideia de que essa conexão entre céu e terra é por meio da casa de Deus, que não é mais templo feito por mãos humanas, que não é mais uma estrutura de alvenaria, de madeira ou tenda como o tabernáculo era, mas somos nós que somos santuários do Deus vivo. Amém? Então o Senhor, quando você, irmãos, que recebeu a Cristo na sua vida, você que carrega o Espírito Santo, você é essa escada posta do céu na terra. Vou repetir porque só vi uma mão levantando e alguns. Você é essa escada que está posta na terra e que toca o céu. Você é Betel, você é essa casa onde a presença do Senhor habita. Então, entendendo isso, você é o canal de Deus trazer aquilo que o céu deseja manifestar na terra. Então o Senhor tem nos chamado para esse lugar. Porém, nessa noite eu quero trazer uma palavra ao seu coração que eu acredito que vai, e eu espero que mexa com as suas estruturas, que te leve a, irmãos, nessa noite tomar um posicionamento. O Senhor falou muito forte no meu coração hoje à tarde sobre isso, e ali eu orei, coloquei diante do Senhor, consertei algumas coisas para poder estar aqui e ministrar. Mas eu quero começar com esse texto de Isaías aqui. Isaías, capítulo 43, a partir do verso 18. Vamos ler a partir do verso 14. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel: por sua causa enviarei um exército contra a Babilônia. Obrigarei os babilônios a fugir nos navios de que tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito, com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas, e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso, pois não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença neste lugar. Flua como o Senhor deseja aqui, Senhor. Fica à vontade, o controle é seu, o culto é para ti, Senhor, e queremos estar sensíveis à obra que o Senhor preparou para nossas vidas. Que o Senhor receba toda a honra e glória. Eu ofereço os meus lábios para que o Senhor possa falar, eu ofereço as minhas mãos para que tu possas tocar. Eu ofereço, Pai, a ti a minha vida para que a tua se revele, Senhor. E a ti toda a honra e glória e louvor e adoração, reconhecimentos e aplausos, para celebrarmos ao Deus que vive e que é santo pelos séculos dos séculos. Quem crê e concorda, diga amém e amém. O tema da mensagem de hoje é uma viagem sem volta. Nesse texto aqui, Deus está trazendo uma palavra profética por meio de Isaías acerca da nação de Israel. Coloque seu celular no modo avião, no modo silencioso, porque daqui a pouco você vai decolar, amém? E nessa palavra aqui, Deus está trazendo à memória de Israel um fato que nós conhecemos, um fato tremendo, de quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, fez passar em meio do mar, né? Quando Deus abriu o mar vermelho, o povo passou a pés enxutos. E o Senhor aqui está dizendo para Israel o seguinte: olha, eu vou livrar vocês, eu vou dar a vocês livramento, assim como aconteceu, né, lá atrás, assim como eu chamei os egípcios, assim como eu submergi eles, assim como eu trouxe livramento sobre Israel, eu farei algo sobre vocês. Agora esqueçam do passado, esqueçam do que aconteceu lá atrás, porque eu vou fazer algo novo, eu vou fazer algo tremendo, que aquilo que eu fiz no passado não vai se comparar com o que estou prestes a fazer no presente.
havia uma palavra de esperança para Israel, havia um chamado de Deus para Israel, para que Israel estivesse nesse lugar de expectativa, de alinhamento. Para quê? Para algo novo que Deus estava preparando para o povo. Diga para o seu irmão assim: Deus está preparando algo novo na sua vida. Ele recebeu aí? Ele recebeu? Se ele não recebeu, você agora diz assim, ó, presta atenção no que Deus está dizendo. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Amém? Porque, irmãos, Deus vai fazer algo novo. Nós precisamos entender que essa multiforme graça de Deus vai nos conduzindo a viver novidade de vida. Eu sempre falo que andar com Deus precisa de expectativa. Precisa ter expectativa, irmãos, a andar com Deus todos os dias. Não cair na rotina, na mesmice, sabe? Naquela coisa monótona e repetitiva que a religião promove. Mas o Evangelho nos faz andar em novidade de vida, experimentando a graça, da bondade de Deus, de conhecê-lo cada dia mais, de entender que o Deus que nós nos relacionamos ontem, aquele Deus, irmãos, se revela hoje de uma forma mais amplificada, de uma forma mais profunda, nos chamando a conhecê-lo mais e mais e mais. Chega um ponto nesse processo de conhecer a Deus que a gente, irmãos, já não deseja outra coisa senão conhecer mais o Senhor. É por isso que Oséias vai dizer: conheçais e prossigais em conhecer a Deus. Então, viver esse grande chamado de manifestar a vida de Deus na terra não é algo fácil. Há muitos desafios que envolvem, sabe, irmãos, esse chamado de Deus para nós. A nossa maior missão na terra não é, sabe, exercer o ministério, não é exercer, sabe, uma habilidade, não é estarmos apenas comprometidos com a formalidade de um culto, de um ministério, de um departamento, mas é que em tudo isso que a gente fizer, Deus seja revelado. Nós iríamos, irmãos, nos frustrar, e Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 7, quando alguns que vão se apresentar diante dele no grande dia, vão falar a Jesus acerca de coisas que fizeram, e coisas tremendas, como por exemplo, profetizar, como curar enfermos, como, irmãos, se mover nos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Mas o que assusta é a ideia de que Jesus olha para essas pessoas e fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque, irmãos, nós não podemos falhar na missão de revelar Deus. Porque Paulo vai dizer que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, de nada seria como um sino que retine. Paulo diz que ainda que eu tivesse a capacidade de pegar todos os meus bens, vender e dar aos pobres, de nada valeria se não tivesse o amor. E João, ele vai revelar que o amor não é esse que os filmes de Hollywood apresentam, não é esse que você desenvolve pelo crush. É um amor incondicional, é um amor sacrificial, é um amor que não se alimenta por coisas, não é um amor que depende de uma reciprocidade para permanecer vivo, é um amor que ele é doador. E esse amor se revela não num sentimento, mas em uma pessoa, porque Deus é amor. João vai dizer: Deus é amor. Então, quando a gente vai pegar essa fala de Paulo em 1 Coríntios 13, nós podemos transliterar dizendo que, ainda que eu tenha o dom de profetizar e não revelar Deus, de nada valerá. Ainda que eu tenha um dom de repartir os meus bens com os pobres, se não tiver a imagem de Deus, se não tiver Deus na coisa, se eu não revelar Deus, de nada valerá. Porque o dom não para em nós, o dom é para a glória de Deus. O dom é para manifestar a beleza daquele que está sobre todos, aquele que é por todos e aquele que habita em todos. Então esse chamado de Deus aí a este destino, a este lugar aonde o Senhor construiu para nós, de sermos a imagem do seu Filho, é um chamado desafiador, porque Jesus de fato ele estabeleceu um caminho a esse lugar, a esse destino. Porém nós precisamos, irmãos, aprender que todas as vezes que nós, durante o tempo que deveríamos nos concentrar nesse caminho que o Senhor está nos propondo, nós insistimos em revisitar lugares que deveríamos já há muito tempo ter abandonado. Revisitamos, irmãos, passado,
que deveríamos já ter abandonado, revisitamos frustrações que já deveríamos ter lançado aos pés da cruz, revisitamos, irmãos, processos que já deveríamos ter superado há muito tempo, mas isto nos torna, irmãos, sempre repetitivos nas mesmas misérias espirituais que a gente vai, sabe, irmãos, acumulando ao longo da vida, e nunca, de fato, permanecemos em direção a este chamado. Ficamos indo e voltando, indo e vindo, revisitando lugares que Jesus já nos libertou. O Senhor já construiu uma ponte entre o lugar onde você estava com a sua eternidade, mas é obrigação sua derrubar as pontes com o passado. É responsabilidade nossa quebrar, irmãos, destruir as pontes com os lugares que nos escravizam, os lugares que nos impedem de aceitar e de permanecer nesse lugar onde somos transformados de glória em glória. Toda vez que eu fico, irmãos, revisitando esses lugares, esse passado, eu não entro de fato no lugar aonde Deus tem para a minha vida. E a gente fica buscando quem é o vilão da coisa. É o diabo? É a igreja? É fulano? É ciclano? Mas é porque nós ainda não nos libertamos das coisas que nos fazem revisitar sempre aqueles lugares e ambientes que já não nos pertencem mais. Amém? Então, nós precisamos de uma vez por todas, irmãos, fazer essa viagem sem volta. Precisamos de uma vez por todas, e nós não temos muito tempo mais para isso. É tempo de a gente entender que nós precisamos fazer uma viagem só de ida para o propósito de Deus. Precisamos entender que nós precisamos, irmãos, adentrar nesse lugar, nesse caminho que Jesus, a custo do seu sangue, construiu para nós, para que nós possamos, irmãos, usar os instrumentos para derrubar as pontes que nos fazem voltar aos lugares que já não nos pertencem mais. Porque toda vez que eu visito o meu passado, toda vez que eu me ancoro nas coisas que eu já deveria ter abandonado, eu perco de desfrutar do novo que Deus quer construir na minha vida. Nós começamos a ler Isaías: eis que faço coisa nova, eis que quero fazer algo novo. Não lembrem do passado, nem fiquem mais presos ao que aconteceu lá atrás. E olha que Deus está falando de coisas boas. Se Deus está falando que nem aquilo que é bom eu preciso estar me apegando, quanto mais daquilo, irmãos, que é negativo, daquilo que me impossibilita de acelerar a minha passada, sabe, de atingir a unção, sabe, irmãos, do profeta Eliseu, que veio sobre ele, de Elias, e fez ele correr além dos carros de Acabe. Nós precisamos caminhar debaixo dessa unção, desta aceleração que o Espírito Santo quer nos levar. E para a gente entender esse conceito de uma viagem sem volta, eu quero usar o exemplo de um cara com muita autoridade na Bíblia. Eu diria que ele é o maior vulto do Novo Testamento depois de Jesus. Quem é? Paulo. Lá no capítulo 9 de Atos, eu quero trazer esse contexto de uma forma profética para a sua vida hoje. Amém? Eu quero falar sobre a viagem de Paulo. Uma viagem sem volta que Paulo fez. Uma viagem que mudou a história daquele homem. E preste atenção nisso, que é muito importante. Uma viagem que mudou a história daquele homem e de todos quanto Paulo tinha a missão de tocar. Porque quando nós falamos de chamado, não estamos falando de você, embora você é o canal. Estamos falando de Deus, Jesus através de você a favor de alguém. Todas as vezes que nós, irmãos, ficamos nessa ida e vinda, revisitando sempre os lugares que deveríamos ter abandonado, pessoas perdem a oportunidade de receber da parte de Deus através da sua vida. Hoje pela tarde, enquanto eu orava, isso ficou muito forte no meu coração. Isso veio um peso, um temor muito, muito forte ao meu coração, sobre enquanto eu fico lambendo minhas feridas, enquanto eu fico, irmão, sabe, me retalhando, me mutilando, sabe, pessoas estão se perdendo. A nossa geração precisa ver Jesus através de você.
A minha geração, a nossa geração precisa. Nós não temos tempo mais, irmãos, de entrar no contexto, no conceito, na cultura, sabe, dessa geração frágil, delicada. A gente não tem mais tempo para isso. É hora de a gente correr com as dores que seja. É hora de a gente, sabe, se posicionar neste lugar. A Bíblia vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, ele aprendeu por aquilo que ele sofreu. O sofrimento não é o teu vilão, às vezes é a tua promoção. Diga amém. Encare o sofrimento como sacrifício. Atos capítulo 9, verso 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. A gente diz que literalmente Paulo caiu do cavalo, né? Paulo, ele foi ali interrompido. A sua vida, o seu dia foi interrompido por uma voz, por um Deus que, irmão, se revelou para Paulo. Um Paulo então, até então perseguidor, mas um Paulo que passaria a ser perseguido. Um Paulo que até então se movia nas suas convicções de religiosidade, mas que passaria a ser movido pelo poder do Espírito Santo. Um Paulo que carregava toda uma construção, sabe? E agora seria reconstruído em Deus para viver um novo tempo. E então ele caiu, e junto com ele tudo o que até ali o havia mantido de pé também caiu com ele. Tudo que levou Paulo, tudo que trouxe Paulo até aquele momento de um encontro genuíno com Jesus, já não iria mais servir para a sua vida. E olha aqui, se a gente pegar e traçar um paralelo minucioso da história de Paulo, a gente vai perceber que Paulo, ele poderia entrar naquela dimensão do chamado com muita pendência, com muitos desafios a ser superado. Ele entrou naquela nova vida, irmãos, sabe, talvez a gente não tenha metade da noção do que aquele novo momento para Paulo representava. A gente olha, sabe, irmãos, a beleza do encontro. Uau, uma luz brilhou. Uau, Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, imagina aí, por que me persegues? A Bíblia vai dizer que as pessoas que estavam com Paulo ali começaram a ouvir, mas ninguém sabia quem era. E aí Paulo: quem é tu, Senhor? Ele fala: sou Jesus, a quem tu persegues. Nossa, que tremendo. Sim ou não? Naquele momento Paulo, ele perde a visão durante 3 dias. E durante 3 dias a Bíblia diz que Paulo não come nem bebe. O número 3, ele representa, na simbologia bíblica, a ideia de totalidade. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Por exemplo, a divindade, ela é expressada em 3: Pai, Filho. O tempo, ele é medido em passado, presente, futuro. A totalidade do ser humano é espírito, alma e corpo. O ambiente de relacionamento com Deus sempre foi apresentado em 3 lugares: átrio, santo e santo dos santos. Fala de uma progressividade. Em 3 dias Jesus morreu e ressuscitou. Paulo precisou de 3 dias para ser desconstruído e reconstruído. 3 dias de reflexão, 3 dias para ruminar tudo aquilo que ele havia experimentado, 3 dias para abandonar as pontes com o passado, 3 dias para, irmãos, entrar no lugar onde ele estava chamando ele, embora ele não soubesse. 3 dias foi o suficiente para Paulo, irmãos, absorver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. 3 dias, diga para mim, 3 dias.
E ali houve uma metamorfose na vida daquele homem. Uma metamorfose, uma transformação de dentro para fora. Paulo entrou no casulo. Paulo entrou no momento ali probatório da sua vida, aonde ele estava indo para Damasco. Ele estava com carta para ir e voltar, mas na verdade era uma viagem só de ida. Era uma viagem apenas de ida para o propósito que Deus tinha na sua vida. Assim como no dia em que você teve o encontro com Jesus, assim como no dia como você viu a luz brilhar, assim como você viu no dia que seu coração pulsou por Ele, Deus te introduziu em um lugar para que você pudesse ser transformado, como nós lemos aqui em Efésios, a imagem de Deus. Porque a partir de então agora, não são as coisas que te trouxeram até aqui que vão te conduzir, é aquilo que o Senhor vai depositar em você, que vai conduzir você daqui para frente. Só que o desafio é se desapegar das coisas que ficaram para trás. O desafio, irmãos, é romper com as pontes do passado. Então, no verso 15 de Atos 9, a Bíblia diz assim: o Senhor, no entanto, disse: vá, pois, Saulo, vá, falando com Ananias, que era um homem de Deus que morava naquela cidade. Vá, pois, Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo e a Israel. Assim como Deus, irmãos, tinha um propósito específico na vida de Paulo, Deus tem um propósito específico sobre a sua vida. Você é uma ideia de Deus, você é um plano de Deus, você é um projeto de Deus para esta geração, amém? Então, Paulo, ele teve ali agora o momento, irmãos, de começar a absorver a visão que Deus tinha sobre ele. Paulo tinha a missão agora de não se molhar mais como ele se foi conduzido até então. Paulo agora precisava agora de uma nova identidade, de uma nova perspectiva sobre si mesmo. E para isso, Paulo, ele precisava ser transformado em 3 níveis. Nós precisamos, irmãos, entrar nesse nível de transformação aqui, ó. 3 coisas que nós precisamos, irmãos, abraçar para termos recursos para derrubar as pontes com o passado. O primeiro nível de transformação de Paulo foi através da revelação de Cristo. A primeira coisa que impactou Paulo, irmãos, foi quando ele caiu por terra, foi quando ele perguntou: quem é tu, Senhor? E então ele ouviu Jesus dizer o quê? Eu sou Jesus a quem você persegue. A primeira coisa que Paulo fez após sair daquele dia, daqueles 3 dias, foi começar a falar desse Jesus. Primeiro ele perseguia Jesus. Primeiro, irmãos, ele tinha um conhecimento superficial a ponto dele acreditar que perseguir a igreja era o certo a fazer. Então Paulo, ele começou a perseguir a igreja, ele matou muitos crentes. Paulo, sabe, irmãos, foi mandado por Roma para fazer atrocidades com a igreja, até o dia em que a história dele mudou, até o dia que ele tem um encontro com Jesus e ele começa agora a entender quem é Jesus. A primeira coisa que precisa acontecer na minha vida, irmãos, na sua, é reconhecer quem Jesus é. Não é saber sobre Jesus, não é dizer que você, sabe, acredita em Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Precisamos, irmãos, ter a revelação com a pessoa de Jesus. Precisamos, irmãos, entrar nesse lugar da dimensão de quem Ele é, a tal ponto que essa revelação nos leve sempre a um lugar de quebrantamento. Como, por exemplo, aquela mulher pecadora teve. Ela entrou na casa de Simão, enquanto muitos estavam ali, cheios de formalidades. A Bíblia diz que ela se lançou aos pés de Jesus e o adorou. Nem o pecado daquela mulher, nem as limitações dela impediram ela de reconhecer quem estava ali. Mas muitas pessoas que recebiam a Jesus não reconheceram quem Ele é. Não basta, irmãos, dizer pode entrar, precisa dar a Ele a adoração que Ele merece. Não basta estar acessível, não basta apenas, irmãos, ser amigo. Nós precisamos, irmãos, reconhecer, porque só reconhecendo a Deus nós vamos entrar no verdadeiro nível de quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento? Quebrantamento não é choro apenas. Quebrantamento é quando você olha a glória, quando você olha a beleza, a santidade de Deus e você não resiste àquilo. Sabe, quando você percebe o quão
o quão necessitado você é. Quebrantamento não é um lugar, irmão, de fragilidade. Não é um lugar simplesmente de você chorar as suas dificuldades. Quebrantamento, irmãos, é quando você olha para Deus, é quando você olha para Jesus e Ele é tudo para você. Não tem como ter uma revelação, não tem como se deparar com Jesus, irmãos, e não amar Jesus, irmãos, até, a última instância da nossa vida. Precisamos ser pessoas quebrantadas. A Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. O Senhor não despreza. Pessoas que reconhecem Ele, como aquela mulher pecadora, como muitos irmãos que talvez ninguém ao redor dava alguma coisa por eles, mas eram pessoas que reconheciam o senhorio de Jesus. Jesus não é o cara que vai te dar uma casa melhor, embora Ele tenha o poder para isso. Jesus precisa ser o nosso alicerce, o desejo mais profundo da nossa alma. Jesus precisa ser, irmãos, a nossa canção diária. Jesus precisa ser o motivo, a causa, o porquê e a resposta. Jesus precisa ser, irmãos, o que nos impulsiona. Jesus precisa ser a nossa ativação, a nossa, o nosso principal suprimento de todos os dias é Cristo, é o Senhor. Nos dias de maior bonança, a tua maior riqueza continuará sendo Ele. Nos dias de maior escassez, Ele será a tua totalidade. Paulo, ele teve um encontro, irmãos, com a pessoa de Cristo. A primeira coisa que impactou Paulo, irmãos, foi ter acesso, ter contato com um Deus que não se apresentou para puni-lo, foi com um Deus que apresentou para salvá-lo. Paulo estava indo para Damasco, sabe para quê? O texto vai dizer, com carta dos principais sacerdotes, para perseguir a igreja, prender os cristãos que estavam pregando em nome de quem? Então entenda, Jesus para Paulo não era ninguém até aquele encontro. Jesus para Paulo até aquele dia era uma pedra no seu sapato. Talvez era o motivo dele acordar para tentar desfazer aquela religião dos cristãos. Talvez Jesus ao ser, esse nome ao ser pronunciado para Paulo, pudesse produzir repulsa nele, até o dia que ele teve o encontro. Até o dia, irmãos, que ele teve uma revelação. E o homem que sentia repulso por aqueles que pregavam o evangelho do Cristo, disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um homem que não considerava nem mesmo a sua vida. Por quê? Porque Cristo era tudo nele, para ele. Eu vou dizer para você algo. Toda vez que o passado nos atrai, significa que Jesus não está no trono. Todas as vezes que algo se torna maior a ponto de nos tirar da rota para nos apresentar outro caminho, significa que o alvo já não é tão atrativo assim. O que mais te faz caminhar? É para frente ou é para trás? Tem pessoas às vezes que a gente percebe assim, um sobe e desce, um vai e volta, uma inconstância, saindo, rompendo, de repente o passado vem e ofusca todo o processo de crescimento. Não rompeu ainda, com o passado, não rompeu ainda, não destruiu ainda as pontes com os lugares que ela fica revisitando toda vez. Revisitando o passado, revisitando os problemas, revisitando pessoas, revisitando emoções, revisitando traumas, revisitando palavras, revisitando até, irmãos, ausências, revisitando coisas que talvez até elas não tinham, mas criando a necessidade, está sempre presa a isso e não conseguem correr, avançar, continuar. Entenda, Deus tem pressa. Diga ao seu irmão, Deus tem pressa. Ele conta com você. Então Paulo, que perseguia todos que seguiam a Cristo, agora se tornara alguém que o defenderia com todo o seu ser. Alguém queria revolucionar a sua geração por meio da revelação que ele acabara de receber acerca da pessoa de Jesus. Ele é o Cristo.
ele vai dizer aos Colossenses que em Cristo residia toda a plenitude da divindade. Ele vai dizer aos Filipenses que ele foi o Cristo que desceu aos céus, se esvaziou de si mesmo, assumiu forma humana e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por causa disso, nele, irmãos, estão toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Esse mesmo Paulo que perseguia disse: e ele, irmãos, enxugará, sabe, dos olhos toda lágrima. Paulo começa a apresentar, irmãos, o Jesus que ele conheceu naquele dia. O Jesus que mudou a história dele. O Jesus, irmãos, que atrapalhou a viagem. Paulo ia para Damasco e voltar para Jerusalém. Mas ali, irmãos, foi uma viagem só de ida. Foi uma viagem só de ida para o seu propósito. O segundo nível de transformação que Paulo vai ter. O segundo nível de transformação que Paulo experimenta está relacionado com a sua identidade. Em vários momentos, Paulo ele faz questão, irmão, de deixar claro quem ele era. Aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, que na verdade não é a primeira, é a terceira, é a segunda. Como assim, pastor? Quando você lê a primeira carta de Coríntios, na verdade é a segunda carta de Coríntios. E a terceira carta de Coríntios, a segunda carta de Coríntios e a terceira carta de Coríntios. Foram 4. Mas, para que eu fui falar disso, né? Lê aí 1 Coríntios mesmo. 1 Coríntios 15, versos 9 e 10, diz assim: pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Irmãos, esse Paulo aqui não tem nada a ver com aquele Paulo que estava indo para Damasco. Esse Paulo aqui, irmãos, ele estava tão próximo de Jesus, que ele conseguia se ver nas íris dos olhos de Cristo. Sabe quando você está perto de alguém, que você consegue se enxergar no olho da pessoa? Você está bem perto para isso, não é verdade? Porque só Jesus, irmãos, consegue transmitir para a gente quem nós somos. E isso é tão vital, é tão necessário, que você vai perceber que de Gênesis a Apocalipse, todos os homens que Deus levantava, eu vou dizer assim, pelo menos a maioria deles, Deus sempre tratava esse aspecto da identidade neles. Deus sempre, irmãos, mexia nessa forma como eles se enxergavam, porque as circunstâncias, o passado, principalmente, tem uma forte tendência de tentar manchar essa visão que nós temos sobre nós mesmos. E só Deus pode ressignificar essa nossa identidade. E Paulo, para fazer o que ele foi chamado para fazer, ele precisava, irmãos, de uma forte convicção de quem ele era a partir de então. Irmãos, para o que ele iria fazer, preste atenção, pensa comigo. Defender alguém que eu persegui, irmão, não é fácil. Entra muita coisa aí. Orgulho, culpa. Entra muita coisa, irmãos, aí na alma da pessoa. Há muita reivindicação aí, irmão, brotando nas suas emoções. Há muito vitimismo, há muito sentimento de incapacidade e de não merecimento que brota, irmãos, quando você tem que dar o braço a torcer de que fulano está certo e você agora tem que ser um defensor dele. Imagina que para as coisas simples que a gente às vezes tem que lidar, já é difícil. Imagina para um homem que tem que carregar agora a ideia de que ele matou tanta gente que amava Jesus, que ele prendeu tanta gente que ele amava Jesus, e agora ele que ama Jesus tem que ser esse porta-voz para com que outros mais o conhecessem. Caminhar com esse peso não é fácil. Havia uma ponte ali, irmãos,
e ela era bem larga. Era uma ponte, irmãos, talvez até estreita, porque o passado de Paulo estava só a 3 dias de distância. O passado de Paulo só estava a 3 dias, irmãos, de distância, para viver tudo o que Deus queria fazer daí para frente. É fácil? Os psicólogos e psicólogas de plantão me ajudem. É fácil se desvencilhar de uma âncora de tantos processos que tornam, irmãos, na nossa mente, nossa alma, um peso de tamanha culpa? Não é fácil. Paulo, ele precisava primeiro entender quem ele era. Ele precisava entender, irmãos, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, e se revestir da misericórdia e do novo de Deus, porque eis que faço algo novo. Ali Jesus está dizendo para Paulo: Paulo, eis que faço algo novo sobre a sua vida. E ele diz para Ananias: este Paulo, quem vocês têm medo, quem vocês estão fugindo, ele é para mim como instrumento da minha glória. Eu vou usar ele para pregar para os gentios e para os reis. A obra que eu tenho com esse camarada, a história não vai cansar de contar. As gerações não vão esquecer o que eu vou fazer através desse homem, que tem todos os motivos do mundo para não aceitar, mas eu vou levar ele a entender quem ele é de tal maneira, e eu vou fazer com que ele entenda quem eu sou de tal maneira, que nem o passado, nem as dores, nem os processos vão prender ele. Ele vai ter a resiliência de romper com as pontes do passado, para viver o meu chamado até a eternidade. E sabe, irmãos, um aspecto de um Deus que nós servimos é que Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas, de um Deus que nos ama de forma igual, de um Deus que nos projetou intencionalmente, e que Ele, irmãos, tem fortes expectativas, e Ele deseja te usar de forma tremenda. Só que você precisa romper com as pontes que te fazem revisitar lugares que não te pertencem mais. Porque o terceiro nível de transformação de Paulo foi justamente isso, irmãos: a capacidade de olhar para o passado e não se sentir mais preso a ele. O nível de transformação de Paulo ao experimentar está ligado a essa forma como ele lidar com o tempo passado, com o tempo presente e com o tempo futuro. Paulo agora, irmãos, ele é habilitado, e a gente percebe que não é uma capacitação sobrenatural, é um esforço, é uma atitude. Deus não deu a Paulo, embora Paulo recebeu o Espírito, embora Paulo recebeu, irmãos, mas a gente não vê nada de forma específica a ponto de que Deus deu a Paulo a capacidade, uma unção diferenciada nesse sentido específico. Paulo, ele precisava, irmãos, fazer um esforço de entender e se manter naquilo que Deus estava estabelecendo na vida dele. Entenda que é bem aqui que muitos não conseguem romper, e por isso vivem revisitando os lugares em que deveriam deixar para trás, como eu já disse, como a culpa, como traumas, pendências, ausências, etc. E por isso não conseguem assumir a realidade que Deus tem para elas. Paulo, depois, irmãos, de entender de fato quem Jesus era e de quem ele era em Cristo, olha o que ele escreve aos Gálatas, olha o que ele diz aos Gálatas no capítulo 1, verso 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele começa, irmãos, a ressignificar a sua trajetória. Ele começa primeiro a apontar para a sua origem. Eu não sou fruto, eu não sou uma ideia de um acaso, eu sou um plano de Deus. Para começo de conversa, você não veio a este mundo por acaso, você veio porque Deus disse: haja. Para começo de conversa, a sua vida não pertence a uma eventualidade de um homem ou mulher que talvez antes da hora tivesse concebido um filho. Não, você veio quando eu disse: haja. Para começo de conversa, você precisa, irmãos, abortar toda voz que diz que você não foi projeto de Deus, porque a Bíblia diz que ninguém é gerado se não for da vontade de Deus. A primeira coisa que Paulo nos ensina é:
Você precisa remir sua consciência. E aí, precisava agora Paulo começar a lidar com o peso do seu passado e todo o mal que ele havia cometido na sua vida. O que muito me admira, e eu sempre falo isso, uma das coisas que mais me admira em Paulo não foram as curas, não foi, sabe, o desempenho ministerial de Paulo. Embora, irmãos, Paulo está a anos-luz de qualquer outro apóstolo na Bíblia. Paulo foi o cara que mais se moveu no sobrenatural. Paulo foi o cara que Deus mais deu revelação, irmão. Paulo foi o cara que mais orou em línguas. Paulo foi o cara que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Paulo não é qualquer pessoa. Só que o que mais me admira em Paulo não é esse resultado. O que mais me admira, Paulo, é o poder de girar chave na vida dele. Paulo tinha um controle, o governo da vida dele, no dia que ele teve o encontro com Jesus. Paulo já não mais dependia, irmãos, já não estava mais preso. Pensa comigo, irmãos, para só um pouquinho para pensar nisso. Uma pessoa que carrega aquela estrutura, aquele passado, ser tão proativo, tão eficiente, tão, sabe, irmãos, tão usado por Deus. Porque se tem uma coisa, irmãos, que nos atrapalha, é a consciência, é a mente, sabe, são as emoções, sim ou não? Ela, irmãos, uma pequena emoção é suficiente para fazer com que você aborte um projeto, um sonho. Só uma palavra de alguém pode destruir, irmãos, uma vida. Tiago diz que o poder da vida e da morte está na língua. Uma emoção desajustada aborta homens e mulheres que foram chamados para prosperar na vida. E agora, como assumir, irmãos, tal ministério, como assumir tal missão, tendo passado como esse? E o que a gente vai percebendo é que Paulo vai se reinventando. Lá em Gálatas capítulo 1, verso 13, ele fala assim: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Todo mundo sabia do passado dele. Todo mundo sabia quem era Paulo. Pensa comigo aqui, imagina Paulo chegando nos lugares que ele antigamente havia perseguido. As conversinhas nas esquinas, os burburinhos das pessoas. Isso aí não engana ninguém. Olha, fulano está aqui pagando de adorador, levantando a mão. E esse aí, não engana ninguém. Tem muita gente prestando a boca para Satanás. Olha, tá vendo aí fulano, olha que fez isso e aquilo. E Paulo está lá pregando. Paulo está lá fazendo a missão. Paulo está lá refletindo a Cristo. As pessoas podem até lembrar do teu passado, meu irmão, mas se você já rompeu as pontes, não vão fazer mais sentido para você, porque você não é o que você foi, você é o que Deus diz. Nós precisamos entender que mesmo diante dos fatos passados, ainda assim precisamos, irmãos, nos mover diante dos fatos presentes. Uma das coisas mais lindas do testemunho, na minha visão, irmãos, não é o que a pessoa foi, é o que ela se tornou. Antigamente eu ficava assim, cara, acho que eu nunca vou dar um testemunho na vida porque eu não tenho um passado tenebroso. Eu nunca matei, não roubei, não imposto, quer dizer, nunca fiz coisas assim, sabe, demasiadamente tenebrosas. Porque quando a gente vê um testemunho, o cara passa 1 hora, né, testemunho, 50 minutos é falando da miséria que viveu. E quando muito, 10 minutos é vivendo da nova vida. Só que a beleza de um testemunho não está no que você era, está no que você se tornou. Então o que a gente vai perceber aqui, irmãos, que você não tem que se mover
pelo passado, e sim pela realidade do presente, porque nova criatura sou, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se arrependeu? Amém. Jesus é o teu alicerce? Amém. Então lança o passado no mar do esquecimento, porque até Deus, irmãos, entende que um passado sem Ele é lixo. Um passado sem Ele, irmãos, não vale a pena carregar. A Bíblia diz que Deus lança onde? No mar, nas profundezas de lugares inacessíveis. E por que essa ponte ainda está aí de pé? Porque essa ponte continua de pé. Porque essa ponte todas as vezes que você tenta avançar, essa ponte te convida e você vai revisitar aquilo que o Senhor já lançou no mar do esquecimento. Deus vai te dar hoje uma picareta na mão, um martelo, como é aquele negócio que derruba engenheiro, para derrubar a parede, a marreta, para você quebrar as pontes do passado. Porque olha para mim, Jesus construiu o caminho para a eternidade, você tem que derrubar as pontes com o passado. E aí Paulo ele começa a trazer, irmãos, palavras acerca do seu momento presente. Ele fala que ele é o mais significante, mas ele diz mais: pela graça do Senhor sou quem sou. Eu sou o que sou. E o que eu sou? Eu sou a imagem, eu sou aquele que carrega a imagem do Filho de Deus, eu sou um cristão, eu sou o templo do Espírito, eu sou apóstolo, sou profeta, eu sou um missionário, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, sou um jovem de Deus, eu sou do Senhor. E irmãos, não permitam passar a dizer que você era. Diga para o seu passado: eu sou o que sou, porque a graça do Senhor diz isso. Amém? Então, você precisa ser obstinado, diga obstinado, a ser o que Deus te chamou para ser. É fácil a gente acessar esse lugar? Não, mas o Senhor está te convidando. Primeira coisa, quebra as pontes com o passado. Paulo não apagou o seu passado como se não lembrasse mais, porém ele aceitou a sua verdadeira identidade em Deus e ressignificou toda a sua história. O que eu quero, irmãos, aqui com isso dizer que para nós vivermos esse algo novo que nós lemos aqui em Isaías, nós precisamos aprender, irmãos, a se desfazer dessa ponte. Eis que coloco caminhos no deserto e rios no ermo. Eis que faço uma coisa nova. Eis que lhe proponho algo novo. Eu lhes proponho algo novo. Isso implica abandonar o velho. Até quando você vai ser, irmãos? Até quando você vai deixar, sabe, esses lugares passados determinar a sua vida em Deus? Lembra do que eu falei no início? Há pessoas precisando daquilo que você carrega. A nossa geração, eu creio que essa é a última geração. Essa é a última geração, irmão. Essa geração vai viver o último avivamento. E então, o sinal do Filho do Homem aparecerá nas alturas. E aquele que há de vir, virá e não tardará. Mas se prepara, porque vai ter antes, irmãos, um movimento sobrenatural na terra. Se prepara que já se pode ouvir. Jesus, o Senhor falou assim: não percebem, não estão percebendo, não estão percebendo o que está acontecendo aí, sabe? Você precisa abrir os olhos e perceber o que está acontecendo. Há uma fome, há uma urgência de Deus, irmãos, para levantar a sua geração. Há uma urgência para esses dias, e não temos tempo mais para ficar voltando e revisitando lugares que não nos pertencem mais. Você é nova criatura, você é herdeiro de Deus, você é nação eleita, você é sacerdócio real, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então se levanta, sabe, irmão, se veste dessa realidade,
e se posiciona para que o Senhor te use. Amém? Então eu quero orar com você. Quero te convidar a ficar de pé. Você só vai estar pronto para esse lugar, irmãos, quando você aceitar essa cura de Deus. Isaías, ele teve um encontro com o Senhor, mas ele só pôde ser enviado depois que ele foi curado, depois que ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele só ouviu o chamado do Senhor dizendo: a quem enviarei? Depois que ele reconheceu a necessidade de entrar no padrão que o céu esperava dele. Deus poderia, irmãos, no início daquele encontro, já fazer a pergunta: a quem enviarei? Mas precisava primeiro algo acontecer na vida de Isaías, assim como aconteceu na vida de Paulo, assim como aconteceu na vida de Pedro. Às vezes alguns demoram mais do que outros. Pedro levou mais de 3 anos. Paulo levou 3 dias. Isaías, alguns minutos. Então entenda que você não precisa de todo o tempo do mundo para alcançar essa transformação. Você só precisa de um posicionamento, de uma atitude. Enquanto Pedro achava que era, enquanto Pedro não se revestiu do novo, Pedro foi inconsequente, Pedro foi ansioso, Pedro foi negligente. Mas no dia que ele teve o encontro com Jesus, e ele viu um Jesus que não veio para repreendê-lo, mas para dizer: apacenta as minhas ovelhas, Pedro se tornou um grande pilar da igreja. Porque Jesus não foi cobrar o passado dele. Jesus foi falar assim: por que você não está focado no presente que eu te dei? Jesus não foi dizer para Pedro: está vendo, Pedro, que eu te disse? Basta a sua consciência, irmão. Basta a sua consciência para ficar te acusando. E esse trabalho não é de Jesus. Jesus não é o acusador é Satanás. Jesus é o investidor. Jesus é aquele que te impulsiona, porque Ele acredita em você. Só precisou de um toque em Isaías para o Senhor dizer: a quem enviarei? Só basta uma postura, só uma decisão, e ela está sempre ligada a abandonar o velho. Isaías precisou abandonar a visão de quem ele era e aceitar a cura. Paulo precisou abandonar o seu passado e aceitar a sua nova identidade. Pedro precisou abandonar sua frustração para se tornar quem ele se tornou. E assim nós também precisamos abandonar e quebrar as pontes com o passado para nos revestir do novo de Deus. Porque, como dissemos aqui em Isaías, no capítulo 43, eis que tudo isso é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Quem é esse deserto? Você. O Senhor vai abrir os teus horizontes, o Senhor vai te dar um propósito, e o Senhor vai fazer fluir de você vida. Feche seus olhos. Eu quero que você agora, e somente hoje, somente agora, você vai visitar essa ponte. Somente agora você vai se despedir dessa ponte, desse passado, desta dor que te atrapalha quando você levanta as mãos para adorar, essa voz que vem para condenar, esse passado que vem para tentar, sabe, inviabilizar sua adoração, que vem para tentar, sabe, querido,
impedir você de fluir. Sabe, talvez é uma culpa, talvez é uma mágoa de alguém, talvez seja um erro ou alguém que não está mais presente. Sabe, sempre quando você pensa que as coisas estão entrando no prumo, de repente essas emoções afloram, de repente esse passado te visita, e então você cruza a ponte, e quando você cruza essa ponte, você começa a se culpar, você começa a entrar no lugar de dor, de tristeza, de depressão, de não se olhar mais digno, merecedor. A tua adoração é contaminada, a tua consciência é impedida de ir além, e você fala: o que me resta